E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aí. Então, por aqui é a Renata Gonçalves, aqui do Gonçalves na Estrada, né? Então, hoje eu tô aqui, olha, tomando um cafezinho e me deu vontade de falar com vocês sobre como foi a nossa chegada aqui na Áustria, o que que nós fizemos, né? Quais foram os nossos passos, o que nos motivaram a vir para cá, o que que nos motivam a continuar e o que não nos motivam a continuar. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês. Eu acho que ficou faltando aqui essa troca, né? E diz aí também o que que vocês acham, deixa aqui nos comentários o que que vocês gostariam de saber, o que que podem agregar de informação nisso tudo aqui que a gente vai compartilhar com vocês hoje. E é isso. Vamos lá? Então eu vou começar falando que essa é a nossa experiência, né? Esses foram os nossos passos. Se fizemos alguma coisa a mais ou a menos, se deixamos de fazer alguma coisa a mais ou a menos, tudo aqui é uma descoberta, né? A gente está aqui, eu vim no intuito de compartilhar, né? De expor, porque isso aqui é o intuito desse canal, é compartilhar com vocês essas vivências aqui nesse lugar incrível, né? E nem tudo são só flores, como o universo é dual, a gente vive nesse dualismo, tudo tem o seu lado fluido, né? Que corre bem, né? Que é bom, e tem o lado que é desafiador, que às vezes não agrada tanto assim, né? Então, queria contar para vocês um pouquinho disso. Então, eu tenho aqui a presença do marido em casa hoje, gente. Queria convidá-lo para vir aqui comigo, mas ele ainda tá numa tarefa e tá aqui ouvindo. Quer dizer um oi? Já estou indo, estou no trânsito. Tá no trânsito, tá chegando. Então eu começo aqui, tô empolgada. Então foi assim, em outubro, lá em Portugal, né, de 2022, nós tomamos uma decisão ali que não dava mais, né? Alguém tinha que fazer alguma coisa e esse alguém é o corajoso Pedro Ivo. Então, Pedro Ivo decidiu. Nós temos um casal de amigos maravilhosos, são fadas madrinhas que vivem aqui na Áustria. Nós já tínhamos vindo aqui visitá-los em 2021, né? 2020? Nada, foi 2020, né, Pedro? Não, 2020 foi a pandemia, foi 2021 mesmo. Foi em 2021, em setembro de 2021, nós viemos aqui, passamos uma semana, conhecemos um pouquinho desse lugar. E gostamos muito, né? Visualmente a coisa aqui é lindíssima. O clima também é muito gostoso. A nível de preço, na época ainda não tinha a guerra, a coisa ainda estava assim, a nível de mercado, por exemplo, há diferenças, né? Há pequenas diferenças que no somatório, no global, faz, né? Impacta. Há sim uma diferença e ela é notória no final, né? No final da conta. Então, nós viemos, gostamos e voltamos para Portugal pensando naquilo. A gente superficialmente observa que aqui tem uma vida mais próspera, né? Os salários são mais altos. Superficialmente a gente também tinha percebido que havia também as coisas a se pagar também eram mais altas, né? Mas desenvolvemos essa ideia, depois de 2 anos viemos, exatamente depois de 2 anos e um mês viemos, né? O Pedro veio na frente e os passos dele, quais foram os passos dele quando ele chegou aqui? Então, ele de repente comprou uma passagem, de repente hospedou-se na casa de amigos queridos, né? E a primeira coisa que eu colhi aqui dele ele foi à prefeitura. Aqui tem a Câmara Municipal, né? É a Câmara Municipal que fala, Pedro? Cri, cri. Não sei se é cara. Não tem tradução É aqui. isso, né? É uma É a prefeitura aqui. prefeitura, né? Em Portugal chama junta de freguesia, aqui eu vou chamar assim porque não sei o nome. Então ele foi lá e o primeiro passo foi esse. Foi conseguir o comprovante de residência. Ele foi munido do amigo, botou o amigo embaixo do braço, foi junto dele, né? E lá ele se registrou, né? Na prefeitura, foi em Bludenz. É Bludenz? Eu confundo com Brega, não sei lá que confusão é essa que eu faço, que eu sou dessas, né, gente? E aí, ele foi lá e fez Na essa. prefeitura, né? Ele foi na prefeitura e fez esse comprovante de residência. Então, munido desse documento, ele já tinha uma residência aqui, né? Ele tem a cidadania portuguesa, e meu filho também é cidadão português, a minha ainda está tramitando, e a cidadania portuguesa é incrível, porque ela abre portas assim para todo lado, né? Quase todo.
E para cá também é aceita, por isso, olha, ele usa, né, se beneficiou dessa cidadania portuguesa para morar aqui, que também faz parte da Europa. Portanto, o segundo passo dele foi ir na Berra. A Berra é a Polícia Federal aqui, em que tem que comunicar, né? Tem que comunicar da chegada, Pedro? É a chegada ou é a permanência? Não, se você vai estabelecer residência aqui, tem que comunicar isso. Tá, e tá falando que se vai estabelecer residência, tem que comunicar a Berra, tem que comunicar a polícia de que tem essa intenção de que está aqui. E já inclusive, com o documento da prefeitura, né? Já com o documento da prefeitura. Então, feito isso, ele tinha autorização para ficar aqui e ele tinha já o comprovante de residência. Então, foram para ele os 2 primeiros passos. Feito isso, o que ele fez? Ele conseguiu, né? Ele não fala alemão, ele fala inglês. E Pedro tem uma facilidade incrível de aprender novos idiomas, é realmente um geminiano, daqueles da comunicação mesmo, isso é importante, né? Então, ele, através das indicações, né, que eu acho que é o melhor caminho, são as indicações, uma vez que não fala, né, o idioma, então ele conseguiu um emprego numa fábrica. Quer contar um pouquinho pra gente, Pedro, como é que foi a sua pesquisa? Vem cá um pouquinho com a gente. Vem cá, eu botei um copinho d'água e vamos ver, ó. Beber água, beber café. E aí, né? Tava ali no outro compromisso. Estamos aqui, ó, Pedro Iova. Quer se apresentar, Pedro Iova? Boa tarde, meu nome é Pedro. Eu tô há 5 dias sem beber. Eu tô há aproximadamente o quê? Ficou muito escuro. Uns 9 meses aqui já na Áustria. E vim aí, né, corroborar com as informações aí que a Renata tá passando aí, se eu souber alguma coisa puder ajudar. Eu queria saber como é que foi essa procura por emprego, assim. Tu chegou a procurar nos sites, alguma coisa assim? Como é que você conseguiu essas oportunidades de emprego? O que você viu, assim, a respeito disso? Aqui o que eu vejo se tu não fala o alemão, você fica bem limitado e conseguir emprego, né? Fica mais à mercê aí de indicações, e foi o que aconteceu. Tava na casa de um casal de amigos e a mulher desse meu amigo, a nossa amiga Lili, ela já tinha trabalhado numa empresa, numa fábrica, e falou se queria que eu mandasse um e-mail para lá. E foi o que aconteceu. E aí, rapidamente me ligaram, estavam precisando. E é uma fábrica onde tem muito português trabalhando. E aí é isso, as oportunidades ficam condizentes a isso, né? Algum lugar onde tem pessoas que falam português. Então, enquanto você não aprende a língua daqui, acho que o inglês ele ajuda no dia a dia, mas para trabalho não muito. Então, enquanto você não aprende o alemão, você fica aí à mercê das sortes, né? E aqui, por exemplo, na escola do Joaquim, tem 2 crianças lá que falam português, elas são portuguesas. Também há muito italiano aqui, né, Pedro? Então a gente acaba por encontrar pessoas na rua que falam o nosso idioma ou aproximam dele. Também há muitos espanhóis, né? Na empresa onde você trabalhava também tinha. Então, fica assim. Então, um indica o outro, um dá um apoio ali para o outro nesse aspecto, mas é indicação, né? Eu, por exemplo, eu entrei num site e me inscrevi para uma vaga que era curtinha, tipo, aqui tem uns part-times assim muito interessantes. Como eu também não falo alemão, eu não falo inglês, entendo palavras soltas, tento juntar ali uma coisa na outra, mas realmente não sei. Daí é uma coisa que eu tenho que aprender. Inclusive, fica uma dica, crianças, jovens, adultos, aprendam o inglês. O inglês abre uma porta pro mundo, assim, vasto. Em qualquer lugar, você consegue se comunicar com o inglês muito facilmente. Façam esse curso e aprendam, porque é muito importante mesmo. E, então, eu me cadastrei, mandei lá o currículo, fiz lá no, como é que é o nome? Europass, né? Eu pus para o idioma do alemão e fiz lá um currículo
e mandei por aí, assim, eles respondem. Alguns dizem que não aceitam mesmo, porque agradece até a inscrição, mas não aceitam pelo fato de não falar o idioma, mas eu consegui uma entrevista. Fiz uma entrevista, tô aqui tentando conciliar os horários, parece que vai dar tudo certo. Né? Então, há essa coisa da indicação, mas também há a sua boa vontade de procurar também, né? Então, há possibilidade, né? Há oportunidade de emprego, a gente observa que tem, né, Pedro? Mas precisa ter os meios de estar aqui, não é? Eu não sei se há tanta oportunidade, não. Eu acho que... Eu acho que não tem tanta oportunidade, não. É a questão mesmo de tentar. É sorte? Não é Às sorte, vezes vaga é um algum pouco lugar. de tudo, né? É um pouco de tudo, né? Não é tipo... Eu acredito que seja, em número de oportunidades, uns Estados Unidos da vida, onde tudo é negócio, tu consegue... Tu conhece alguém que tem um negócio pequeno, que vai te ajudar no início. Tem mais oportunidade de uma forma geral, até porque a gente vive em cidade pequena aqui, então não é cidade grande, então as oportunidades são bem específicas mesmo. É fábrica, Você depende né? muitas vezes de alguém sair para tu entrar. Eu agora recentemente recebi uma mensagem onde uma colega disse que 2 pessoas estavam saindo de uma fábrica. Aí é uma oportunidade de tu mandar e-mail para lá com o teu currículo. Mas fica assim, não é uma coisa... Ou demos sorte também de ver, por exemplo, o Pedro trocou de emprego, tá num outro lugar, e nesse outro lugar eu achei... Como é que foi? Surgiu um novo como é que fala? Um novo setor. É uma fábrica que eu já estava querendo ir há muito tempo e nunca conseguia. Me indicavam e não ia por causa do alemão. E aí, recentemente, me indicaram para um setor que abriu lá novo e que pessoas falavam português. E aí foi, né? Então é assim, é como tudo na vida, a gente tem que procurar, buscar, né? Pesquisar antes, né? E ir. E procurar, porque nada cai do céu. Né? Então, é por aí. E feito isso, então quando ele se estabilizou, que ele ainda ficou... o Pedro veio em outubro, novembro, dezembro, tadinho, passando Natal Novo aqui. Janeiro nós viemos, ele foi lá nos buscar, então encerramos tudo que tínhamos em Portugal. Nosso filho tem 4 anos, né? E viemos, né? Então, chegando aqui, o nosso primeiro passo foi... Nós traduzimos certidões, gente. Tem que trazer dos países as certidões traduzidas. E apostiladas, a tradução apostilada também. Então, tem mesmo que ter essa atenção, esse é o primeiro passo. Porque, de repente, no país em que você está, a coisa é mais barata, é mais vantajosa financeiramente do que aqui. Aqui, para traduzir, tem que encontrar uma pessoa que seja juramentada, que ela faça essa tradução, que tenha permissão para fazer isso, e cobram caro, né, para fazer por folha. Então, é bom trazer isso dos seus países, né? Então, nós traduzimos as certidões e fizemos o agendamento na Berra, que era para comunicar que nós estávamos aqui. Eu sou brasileira, né, eles têm esse benefício da cidadania portuguesa, mas eu não tenho. Então, a coisa foi meio diferenciada. É como se fosse um agrupamento familiar, igual a gente teve lá em Portugal, né? Então, feito isso, com o agendamento da Berra, nós precisávamos ver essa questão da prefeitura. Então, fomos à prefeitura, né, conseguimos... fomos à prefeitura registrar o endereço porque nós já tínhamos casa, porque os fada-madrinhas, né, eles conseguiram pra gente uma casa, que é a casa que a gente vive hoje, pequenina e muito gostosa, com um quintal maravilhoso, um lugar lindíssimo, mas aqui é rural mesmo, tem muita fazenda ao redor, assim, a gente sai tem vaca, a gente sai tem ovelha, a gente sai tem cavalo, o cavalo passa aqui na porta, a gente faz carinho no cavalo igual faz no cachorro, e a gente olha para fora, o lugar é lindíssimo, mas o aroma, principalmente quando vai chover, é de estrume, né, Pedro? Fedor. Mas olha, é aquilo, né? Pesar a balança. Então, nós chegamos, graças a Deus, já com essa nossa casinha. Nós até temos um vídeo aqui no canal, a gente falando dos móveis, que convém, assim, é interessante não comprar, é interessante olhar lá no Marketplace, né? Porque aqui tem uma coisa do lixo e de descartar coisas que é muito burocrático. Oportunamente também, quando eu for ao mercado, eu vou fazer para vocês um vídeo do lixo, que eu fiquei devendo, né? Então, enfim,
casa já arranjada, nós fomos à prefeitura e nos registramos lá, portanto, nós três, com residência já registrada, podemos reunir os documentos para ir a Berraia. Então, há uma outra coisa também na prefeitura, a própria prefeitura sim responsabilizou ali em arrumar a escola para o Joaquim, né, Pedro? Então, eles encontraram ali uma oportunidade com a escola para o Joaquim e nós recebemos um e-mail depois e fomos lá ter na escola. E tudo em inglês, né, Pedro? Na prefeitura foi em inglês. Algumas pessoas falam, a maioria fala, né? Outras não, ou não querem mesmo falar. Nós somos estrangeiros, estamos aqui no país deles, a gente tem que saber falar o alemão. Então, nós fomos e conseguimos, né, lá na escola, conversamos, entendemos como é que funciona. Também, de repente, faço um vídeo à parte, né, para falar sobre a escola e as férias, que as férias aqui são uma loucura, cada 2 semanas a criança está em casa. Então, é muito diferenciado essa coisa da presença, né? O manter-se na escola, que tem uma coisa diferente para férias. Se eu não me engano, acho que são 6 férias que a criança tem entre períodos de recessão e férias de verão extensa, que é de julho a setembro. Né? Então, é isso. A própria prefeitura conseguiu-nos, portanto, essa vaga na escola. Então, nós fizemos o seguro-saúde. Isso é uma encrenca. O Pedro é quem tem passado assim, o maior desgaste com essa coisa do seguro, porque o seguro aqui na Áustria é obrigatório? Não, então, o seguro ele é muito caro, né? O particular. E pelo fato de eu trabalhar em Liechtenstein e morar na Áustria, eu obrigatoriamente tenho que ter um seguro transfronteiriço. Mas na altura, quando a gente chegou, eu não sabia direito se eles precisavam também, se era legal ficar sem seguro, então a gente fez para todo mundo. E como o principal negócio deles é com esse perfil de pessoa, como o meu, pessoas que trabalham Transfronteiriço, né? num país, moram aqui, mas trabalham em outro país. Eles fazem disso um grande negócio, né, na minha opinião. Então, eles vão empurrando. Eles não te informam o correto. Não te informam, depois como a gente foi descobrir, que não é ilegal ficar sem seguro aqui. Né? Eles não ficarem sem seguro. Eles podem. É perigoso no sentido de uma emergência, você vai parar no hospital, é hospitalizado, faz uma cirurgia, a conta fica muito cara, mas não é ilegal você ficar sem. E eu perguntei na época se era ilegal. Me informaram que, agora eu não me lembro sinceramente se me informaram que era, ou se deram a entender que tinha que fazer. Né? Enfim, eu trabalhei muitos anos em venda e sei que a forma como você fala para fechar um negócio logo e sem informar, tudo tem que informar. Então, essa parte eu fiquei bem chateado. E toda a condução agora ao longo desse tempo que a gente está com o seguro também é muito mercadológica, assim. Eles te tratam muito bem quando tu vai fazer. Depois, quando tu precisa de alguma coisa, tu não acha o gerente está de férias, tu não resolve nada, tem que ser tudo pela internet. Ele fala inglês na hora de fechar o negócio, mas depois não fala mais inglês. Então, assim, é complicado. Mas o seguro aqui, para quem trabalha e vive na Áustria, é de graça. É por conta do empregador. Então, é por isso que para eles, se eles não capitalizarem em cima de pessoas como eu, eles não conseguem fazer negócio, né? Então, a gente vai descobrindo isso, mas o seguro aqui é de graça, o que a gente paga. O seguro é de graça para quem trabalha aqui na Áustria, né? Quem não trabalha e não quer contratar essas seguradoras, como é que é o nome do órgão? É OGKK? OGKK, Eles informam que tem... Na Segurança Social. Eles informam que tem uma modalidade que é o autosseguro, né? Tem o autosseguro que você pode pagar, mas também, não, pelo que a gente está vendo, o valor não é pequeno. Mas se você tiver que seja poucas horas trabalhadas, aí já cai bastante. Né? Por exemplo, essa oportunidade de emprego que eu já consegui. Eu tô aqui, ó. São poucas horas e por ser poucas horas, X horas semanais, não tem direito, o empregador não é obrigado a pagar. Então paga o funcionário, o trabalhador. Então, nesse caso, o seguro cai para tipo
sei lá, menos de ir para uns 40% ou 30% do que normalmente é. Então, eu como vou trabalhar, né, mas vou trabalhar num período menor, vou ter que arcar com essa despesa. E o fato de eu estar empregada, eu consigo pôr o meu filho como co-segurado, né, Pedro? Uhum. Então ele também fica co-segurado, também ganha esse tal desse e-card. Né? Então, e vale a pena, assim, quando quem tá aí do outro lado assistindo, se tiver pretensão de vir, ou se já está por aqui, não sabe o que fazer, vai na OGKK, se informa nesses órgãos públicos, que eu acho que é o melhor caminho, assim, eles que vão te orientar da melhor forma. E pesquisar na internet, né? Apesar de que as informações aqui era bom que A melhor coisa é não fazer estar. seguro particular. Nesse tema Não eu faz também seguro particular. não faria Vai, também, não. procure de preferência um emprego na Áustria, com residência na Áustria, para ter esse card. Caso seja uma família que nem a nossa, que é um homem, uma mulher e um filho, que um deles pelo menos faça qualquer carga horária aqui só para poder ganhar esse desconto Vale a no pena. e-card, pagar em torno de 70 euros por mês aí. Porque o seguro particular aqui realmente é uma máfia, que eles não é um valor Irrisório, né? A coisa é brutal, né? É brutal. é um valor muito desproporcional para o que oferece, né? Por exemplo, uma consulta aqui fica em torno, a gente pagou uma consulta para o Joaquim em torno de 200 euros. A mensalidade do seguro é 4 vezes isso. Então tu paga todo mês esse valor absurdo e para 1 a 2 vezes no mês ir numa consulta de 200 e se eventualmente acontecer alguma coisa de você parar no hospital, aí sim vai valer a pena. Mas aí se tu não parar no hospital, tu tá deitando fora dinheiro aí e aqui tudo é dinheiro. Você ganha bem. Eu tava vendo, acho que é um dos, não sei se é o da Suíça, mas o de Liechtenstein é bem próximo. É o maior salário do mundo. Mas você também tem provavelmente os maiores encargos do mundo, né? Porque o imposto que você paga, que é 20 e poucos por cento, 25%, 23%, que sai do teu salário. Se tu mora na Áustria, vive em Liechtenstein, você tem que pagar do teu bolso. Então assim, já começa a fazer sociedade aí com o governo. E já não começa a ser tudo teu. Aí tu paga esse imposto e não tem direito a seguro. Aí tem que pagar o seguro por fora. O valor do seguro é quase igual ao valor do imposto. Quando tu vai ver, tu tá ganhando quase a mesma coisa que fosse trabalhar aqui. Eu tenho a sensação até que é mais vantajoso mesmo estar por aqui, porque ainda tem a gasolina, tem o carro, né, tem essas despesas com essa locomoção. Olha, a gente vai experimentar, e quando experimentarmos essa oportunidade, que o Pedro acredito que uma hora vai vir para cá e vai ficar melhor estando por aqui, a gente vai fazer um outro vídeo contando para vocês. Bom, já que eu vou botar aqui, ó, impostos. Já que ele entrou nessa parte dos impostos, aqui a gente observa, como ele falou, os salários são bons, realmente a remuneração é muito boa. Mas a gente vê taxa de tudo para pagar, né? Supermercado, como eu disse, o preço é relativamente parecido com o de Portugal. Coisas são mais, outras são menos, mas tipo, frutinha, legume, comida saudável, esquece, é caro pra cacete. A diferença existe diferença daqui para Portugal, para o Brasil. Não tem todos os legumes, não tem todas as frutas, né? Mas tem, né? E comer fruta da época e não paga menos de 2 euros, 2,5 euros num quilo de fruta, é caro. Agora, porcaria, Nutella, pote desse tamanho de Nutella, chocolate, não sei o que, essas coisas são banais, são tranquilo de se pagar, né? Então, supermercado é pouca diferença. Aluguel, nós encontramos aqui, aliás, essa casa nos encontrou, o preço é relativamente semelhante ao que a gente pagava lá em Portugal. É um outro absurdo, né? Mas aqui a gente paga 100 euros a mais do que a gente pagava de aluguel em Portugal e o salário sei lá, muita diferença. 5 vezes maior que o de Portugal. Porque em Portugal a gente paga o arrendamento no preço que recebe o ordenado mínimo. Todo mundo recebe o ordenado mínimo, é do faxineiro até a secretária. Eu vou falar já agora, a minha opinião, se alguém estiver pensando em ir para Portugal, não vá. Não vá se você for viver do salário de lá. Mas é só porque aproveitar o gancho aí. E dos impostos, a gente observa também, olha, chegou ontem, eu vou até mostrar para vocês como é que são os boletos aqui. Chegou ontem uma cartinha para eu pagar uma taxa de TV.
Tu já tinha escutado falar sobre isso, né? Que você falou, a gente nem usa televisão. E se fosse a TV, eu acho que era TV a cabo. Eu nem sei se eu conectar ali um fio vai pegar alguma coisa. Mas olha, chegou um boletim, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês como é que... Conta aí o que você sabe, Pedro, sobre a história desse boleto, sobre essa taxa. Não, esse nosso casal de amigo que vive aqui já tinha comentado que tinha uma taxa de rádio e televisão que se paga, não sei se é por mês, mas se paga para poder ter o sinal. Sendo que isso é antigo, né? Hoje em dia ninguém usa mais isso. Hoje em dia você paga um plano de internet, liga teu YouTube, liga teu Netflix, liga as coisas que tu quer ver e tu nem usa televisão, né? Tirei daqui o boleto. A gente não tem. Vou tirar uma foto. A gente não tem nem a antena da televisão aqui. Pois é, que sem vergonhice. Mas chegou essa... Sim, ó. O boleto é parecido com isso aqui. Essa eu acho que eu conta. deixei ele cair para algum lugar. Depois eu mostro para vocês. Aqui até tem uns preços, eu nem sequer traduzi. Porque eu achei, cara, uma sacanagem. Como é que... Todo mundo quer roer um pedaço do teu dinheiro, né? Então, a gente tem de taxas. A gente tem os impostos para pagar. O Pedro trabalha em Liechtenstein, paga lá. Depois tem que pagar aqui na Áustria também. Tudo bem, parece que uma parte de lá, de Liechtenstein, revista, é devolvida, né? Mas a outra vai ficar por isso mesmo. Então, tem esses impostos, por exemplo, a nível de trabalho. Tem taxa de lixo. Tem taxa de TV, pelo que a gente está vendo agora. Tem taxa de bombeiro. Tem taxa de mais o quê? Tem a escola que a gente paga, que também é relativamente igual a de Portugal, também não é nada assim. Tem a taxa de energia, né? Tem casas, tem apartamentos aí, condomínios que também cobram, acho que é a taxa dos aquecedores, não é? Mas aqui acho que também vai acontecer isso. É porque a prática aqui normalmente é eles cobram um valor para você por mês acima do que você gastaria. Para que quando chega no final do ano, você reaveja dinheiro. O dinheiro retorna para você. O que não foi utilizado para pagar a conta, eles depositam para você de volta. Essa coisa é uma loucura aqui também, porque o imposto é a mesma coisa. O imposto, eles fazem uma base de cálculo baseado no teu ano anterior para tu pagar. Sendo que, no meu caso, eu não tenho um ano anterior aqui. Então, eles fazem um cálculo lá, que eu não sei que cálculo é esse, e dizem que eu tenho que pagar tanto, não é pouco dinheiro. E depois, eles, no final do ano, dão uma parte desse dinheiro de volta, de acordo com a tua vida, né? O que tu gastou, se tu tem filho, se tu não tem, essas coisas assim. E o imposto também que eu paguei em lista é deduzido, então eles devolvem 7%, 6%, acho que lá, 4%. E eles retornam esse dinheiro para você, mas é tudo no final do ano, ou seja, tu fica um ano inteiro pagando, sobrevivendo, no sentido de tem que pagar as contas, porque aqui se tu não paga o imposto, tu chega a ser preso. Aqui você está com o imposto atrasado, o cara te para, eu que atravesso a fronteira, o cara te paga na fronteira e pergunta, pagou o imposto? Não pagou o imposto por quê? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, então você vai pagar na cadeia. Você vai pagar com serviços comunitários, você vai pagar dessa forma. Então, assim, essa parte de imposto, como no mundo todo, é muito séria aqui. Então, tu tem que pagar. E aí, tu paga ali, arrasca. Aí, depois, no final do ano, que tu começa a ver. Então, acho que depois de 1 ano, 2 anos, a coisa começa a caminhar, né? O primeiro ano, como em qualquer lugar, é muito difícil. Mas aqui, com essa questão de dinheiro, de imposto, de taxa, de tudo, fica mais difícil ainda, né? Tem que ser os dois trabalhando para poder fazer ali um montante de dinheiro, porque um só acaba ficando uma coisa muito... fica sobrecarregado, né? Realmente o salário é muito bom. A gente viu aqui mais dinheiro do que já viu durante todo o tempo que estivemos em Portugal. Mas ele também sai, né? A mesma enchente que traz, quase que leva, né? uma boa parte dele. Então, é bom estar aqui, né? É gostoso ver o dinheiro circulando, isso é muito bom, mas caçamba, todo mundo rói um pedacinho do dinheiro. As contas não são são ruins. Não são mesmo, não. Especificadamente... Impostos, né? Imposto quando me falaram a primeira vez o número, eu falei, não pode ser, não é isso. Não é isso. Aí era. E mesma coisa o seguro. Não pode ser esse valor. E era. Então são as duas principais... Acho que aqui deve ser as duas principais contas, assim, porque nem o aluguel é tão alto quanto o imposto. Nem o aluguel é tão alto quanto o seguro. Normalmente,
no Brasil, em Portugal, você fala que a sua principal despesa é o aluguel, né? Aqui não. Aqui a tua principal despesa é o imposto. Então, assim, meio cruel, assim. Eu não, se alguém aí da Áustria estiver vendo isso aí, Quiser agregar quiser até... falar aí, porra, tem alguma forma de diminuir essa carga tributária, alguma coisa assim. Porque aqui tem isso também. Por a gente não falar alemão, a gente fica à mercê de pessoas de boa vontade, né? Aquelas que queiram falar inglês com você, te ajudar em inglês, ou descobre alguém que fale português. E aqui eu ainda não encontrei nenhum contador e nenhum advogado que fale inglês. O único cara que fez meu imposto de renda é um alemão que não faz questão nenhuma de falar inglês. Mas ele fala inglês, porque em alguns momentos eu percebi que ele entendia o que eu falava quando eu falava inglês com ele. Então, assim, se existir, eu acredito que exista, porque o estádio de Vorarlberg aqui é grande e eu já ouvi falar de, não sei se brasileiro ou alguém que fale português, que ajude nesse sentido, pode até deixar aí a indicação, porque a nossa experiência é essa. A nossa experiência é de que realmente o imposto aqui, muitas vezes, ele define se tu consegue sobreviver aqui ou se tu vai ter que pegar tuas coisas e ir para outro lugar. Porque é uma quantia que se você não se organizar, você não paga teu salário, não paga teu aluguel, não paga mais nada no mês, só paga o imposto. Então, vocês observam, o Pedro tá meio assim, tá meio impactado com essa coisa dos impostos, né? Mas isso eu acredito que o cenário pode vir a mudar se mudarmos se sair de Liechtenstein e vir para cá, quem sabe a coisa não fica um pouco mais diferente. Vamos ver como é que corre isso, né? Então, a nível de impostos, de saída e entrada de dinheiro, gente, é mais ou menos isso aí. É um rio para lá e um córrego para um lado e um córrego para o outro. Então, falando sobre impostos um pouco, vou entrar na parte... não terminei de falar da Berra. Então, a Berra... E aí, nós tendo esses documentos reunidos, né, que foi essa coisa do comprovante de residência, nós apresentamos a nossa certidão de casamento, que também já tinha sido registrada em Portugal. Eu tive que traduzir e para cá, né, já estando aqui, porque eu não fiz isso lá. Por isso que eu falo para vocês, façam isso. Então, apresentamos toda essa documentação, certidão de nascimento, comprovante de residência daqui, né, esse seguro de saúde que a gente teve que fazer, né, então, comprovante que o Pedro trabalha, que ele tem como marcar com a família toda e coisa e tal, né. Apresentamos, fomos lá, algumas coisas caíram em exigência, nós resolvemos, enfim, deu tudo certo. Pedro e Joaquim têm um documento oficial que permitem estar aqui e eu ganhei um cartãozinho, que fui agregada nessa família. Né? Então, deu tudo certo nesse aspecto. Eu quero falar agora sobre a carta de condução. Pedro dirige com a carta de condução de Portugal, né? Que ele fez o trâmite todo lá. Aí na internet tem inúmeras orientações, até porque também a coisa mudou, né? Eu acho que hoje em dia quem tem a carta estrangeira, por exemplo, do Brasil e circula em Portugal, acho que até pode continuar assim, porque as leis mudaram. Mas enfim, o Pedro tem a carta de Portugal e ele dirige com ela aqui, né, Pedro? Uhum. E é tranquilo dirigir aqui na Áustria, Pedro? É tranquilo que a carta ela permite você dirigir, né, em toda a União Europeia, né? E a nível de entender as placas e saber os caminhos das coisas, é tranquilo? Tipo, uma pessoa que não fala alemão, que se arrisca a dirigir na Áustria, é tranquilo dirigir aqui? Eu nunca tive dificuldade de dirigir em lugar nenhum. Né? Assim, porque assim, tem pessoas que têm dificuldade, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade em se desenrascar, né? Eu acho que se você é minimamente desenrolado, você não precisa saber necessariamente tudo em alemão, né? Mas você já pega ali o que é saída, o que é... O GPS ajuda também, né? O GPS hoje em dia ajuda muito. Então, assim, o GPS principalmente ajuda muito. Então, assim, não tem problema em dirigir. E aqui, se a polícia te para e você fala inglês, também resolve. Então, não tem problema não. Uma outra coisa interessante também foi o carro, né? O Pedro trouxe o carro de Portugal, galera. Ele fez a viagem de lá até aqui de carro. Ele trouxe o carro para cá. E aí, ele pode contar agora um pouquinho como é que foi a viagem dele. E a pior parte não foi o trazer, é o manter o carro aqui.
Conta aí um pouquinho pra gente como é que é. Como é que foi essa viagem? Vir de Portugal pra Áustria de carro. Quantas horas tu fez? A viagem ela é boa até chegar na França, né? Chega na França, porra, demora demais pra sair da França. A França é muito comprida e você corta ela de ponta a ponta, não de norte a sul, mas de um lado ao outro, né? E fica, acho que se eu não me engano, a viagem toda é 24 horas, fica acho que 14, 16 horas só dentro da França, né? Caças, enorme. De Portugal tu saiu na França? Não. Espanha, Aí, né? sai na Espanha, a Espanha é ótima para dirigir, é uma reta, não tem pedágio, não tem nada, é ótima estrada. Chega na França, começa o terror, porque cada pedágio é um absurdo. Tem pedágio de 50 euros lá. Caraças? Então assim, ou eu tô aqui já confundindo as coisas mas assim, 20 São euros com caros. certeza. Fica com essa ideia de que o pedágio não é caro. Eu gastei a volta de uns 200 euros de pedágio, né? E uma passagem de avião, ida e volta, dá menos que isso. Exato. Então assim, foi pedágio e as estradas. As estradas, eu também peguei à noite a parte da França. Horrível, horrível. Tudo sinuosa, muita serração. Eu não curti dirigir na França, né? Porra, mas também foi 24 horas, você parou só um pouquinho pra descansar, não foi? Não, aí quando eu cheguei no final da França ali, pra entrar na... Ah, não, já tinha entrado. Não, foi o final da França pra entrar na Suíça. Aí eu encostei o carro pra dormir umas 2 horinhas e continuei. Mas assim, Suíça é ótima pra dirigir, a Espanha é ótima pra dirigir. Portugal eu já estou habituada, né? Então também é bom dirigir. Os pedágios são mais baratos. Agora, França, já tinham me falado, ó, França é muito caro, não sei o quê. Essa parte do caro não me surpreendeu. Mas o ser caro e não ser bom é que também não deveria me surpreender, mas me surpreendeu, porque toda a viagem foi ótima. Chegou na França, as estradas ficaram ruins, no sentido de... Não é de manutenção, mas no sentido de não é uma reta, não era gostoso de dirigir, né? E despesa? despesa de quê? A nível de gasolina, foi caro? Manutenção do carro, foi necessário fazer manutenção do carro para fazer uma viagem Troquei dessa? pneu, troquei freio, troquei... E os pneus? Os pneus tiveram que ser os pneus para neve, não é? Era época de neve, tinha que ser de neve. Não, mas aí eu consegui um preço bom e deu pra fazer. Agora, o problema é, como a Renata falou, chegar aqui e manter, porque aqui você, quando chega com o carro, você tem... Aí tem que... Depois ela pesquisa e bota direitinho aí as datas, mas acho que são 2 meses ou 1 mês para você ficar com o carro aqui, circulando. Essa é a nossa experiência, Se tá, você... pessoal? Essa aqui é a nossa experiência. A gente está aqui compartilhando a nossa vivência. O que nós passamos para trazer esse carro para cá e o que ele vai precisar fazer. Ouve só que aí você faz esse... Você tem 1 mês, 2 meses para ficar com o carro aqui, circulando. A partir do momento que você estabiliza a residência aqui, aí você tem que informar nas finanças, né, aqui, de que você tem um carro de placa estrangeira e que pretende, se você quiser, ficar com ele aqui, né, pretende transferir o carro para cá. E aí as finanças enviam para você, depois de um tempo, as informações necessárias para você fazer esse procedimento. Eu comecei a ver o passo a passo para fazer, né, e vi que tem a questão de um imposto que tem que ser pago, tem que ser feita uma revisão, dependendo do ano do carro, essa revisão é mais criteriosa. E assim, meu carro tem umas coisas para ser feitas, tipo a parte elétrica do carro, algumas coisas têm que ser feitas, então ficaria muito caro para poder ficar com o carro aqui, né? Eu sinceramente não vi nenhum valor do imposto, porque também não são informações muito fáceis e claras, porque primeiro em alemão, segundo é tudo com finanças, e finanças você tem que marcar encontro, você tem que ir no local. E tudo aqui é assim, né? E pela internet você fala uma coisa, a pessoa te responde, parece que pela metade, não te responde tudo.
Então, assim, eu já estou trocando e-mail com a Fernanda sobre esse assunto já há um mês e pouco já. Eu informei que, primeiro que eu queria fazer a transferência, me mandaram essa carta. Depois, informei que aos valores, eu não conseguiria arcar com os valores e então não ficaria, oportunamente transferiria esse carro para Portugal novamente para poder vendê-lo lá e comprar um carro aqui. Aí já começaram a me pedir a quilometragem do carro, já começaram a me pedir documentos que eu não sei do que se trata, que eu mandei já para eles perguntando o que é documento de compra e venda. Eles são muito normativos aqui, eles são muito procedimento. Então, assim, tudo é documentação, tudo é appointment, né? Tudo é terminho aqui, tudo é encontro, é reunião. Então, assim, você fica preso às vezes na burocracia mesmo. Não é que seja ruim, mas acaba tomando muito tempo, sim. E essa questão do carro é isso. E outra coisa também que eu ouvi muito falar é que todo mundo que tentou transferir o carro de Portugal para cá desistiu por causa da burocracia, porque você tem que contratar um despachante, é um processo que você não consegue fazer sozinho, né? Tem que ter alguém instruído, alguém que fale alemão, e não só isso, alguém que fale alemão e entenda do assunto para poder fazer isso. Então, assim, é tudo muito caro. Então, não vale a pena, na minha opinião, trazer carro estrangeiro para cá para transferir. Vale mais Fica a dica, se né? desfazer, se for em Portugal, e Adquirir outro aqui. adquirir outro aqui. As pessoas fazem muito ao contrário, compram aqui e levam para Portugal. Eu já vi vídeos assim. Porque parece que o carro aqui, o carro mais novo aqui é mais barato que em Portugal. Em Portugal você encontra carros mais velhos, que aí custam 600, 700 euros. Aqui você encontra carros mais novos a 1.500, 1.000 euros, assim. Então, as pessoas fazem muito isso. Mas essa questão de transferir para outro país também acho que o carro tem que ser zero, não sei. Mas é isso. Aqui é muito caro você fazer essa transferência. E ter o carro aqui também não é barato. Ter o carro aqui, você compra um carro com placa já daqui, você tem que pagar um seguro que é caro, mais uma vez seguro, que é muito caro. Mas o que é? Tô tentando lembrar aqui o que o meu colega paga. É seguro. Porque assim, caro é relacionado a Portugal, né? Portugal eu pagava 70 euros a cada 3 meses pro seguro do carro. Aqui eu acho que são cento e pouco a cada mês, mensalmente. Então é mais caro, né? E seguro é aquilo, né? Você paga. Quando precisa, eles nunca estão disponíveis, né? Galera, se tiver aí alguém com uma seguradora que quiser ir dar um apoio. Nem me dá oi. Quero nem oi pra vocês. Então a gente vai encontrando assim essas situações no caminho, né? E é o carro, né? Então é essa coisa do trabalho, é o idioma. Então são coisas que a gente vai aprendendo. Essa é a nossa história, né? Nossa passagem. Nós viemos assim buscando uma situação de vida melhor, uma coisa mais próspera, mais abundante, mais calma. Encontramos por um lado, né? E por outro a gente ainda está descobrindo meios de melhorar isso, né? E a gente vê também que há aqui também incentivos, apoios, né, abonos, né, como também tem em Portugal, tem lá uma pequena ajuda com a criança. Aqui a gente vem, eu tinha feito aqui um apontamento de um outro dia, até foi mais para o Pedro ver, nem sei se ele viu isso. Tu viu isso? Tem aqui um bônus climático, que é essa história que o Pedro falou do pagar, no final do ano eles veem alguma coisa e devolvem. Mas também tem aqui esse bônus climático que eles falaram aqui, que é para... Eles dão um apoio, um incentivo financeiro, né, no ano, mas relativo ao ano anterior, para ajudar, né, na inflação e coisa e tal. Tem abono família, eu vi que tem uns seguros, umas coisas que ajudam os pais que são sozinhos, que são separados, né, em que um deles cuida da criança, então tem apoio para isso também. Tem apoio para quem recebe menos do que o salário, é um salário baixo, né? Mas tem que trabalhar aqui na Áustria, também tem isso. Eu vi que tem umas coisas, uns bônus de trânsito, de gasto com trânsito, essa galera transfronteiriça.
Mas isso, Pedro, tu sabe alguma Não, coisa mas sobre tem, isso? tem. O que eu pago de imposto, ele nem é tão alto relacionado a, não sei, a outras pessoas de repente, porque eu tenho, sei lá, atenuantes, né? Ou seja, é um filho, minha mulher não trabalha, o, eu uso o carro para trabalhar, e tudo isso vai deduzindo, e acaba que o meu imposto fica um pouco menor do que uma pessoa solteira. Uma pessoa solteira que trabalha no mesmo lugar que eu, ela provavelmente paga um pouco mais de imposto do que eu. Então, esses valores, eles não entram diretamente em dinheiro, mas eles São entram, eles reduções, deduzem, né? eles reduzem o valor que tu paga de imposto. A não ser o bônus família, o bônus plus família, que é uma ajuda que você recebe por mês. É, e por aí vai. E tem outros bônus, mas isso é muito individual para cada um, né? Consoante a remuneração, o estilo de vida, os gastos, ao que entra, ao que sai, né? Para cada um. Portanto, assim, o nosso passo foi esse, né? O passo a passo que nós fizemos para estar aqui, para chegar aqui, porque viemos foram por esses motivos. O estar aqui é gostoso, que a gente passeia, a gente conhece um monte de lugar. Fizemos esse canal com esse intuito também, de mostrar um pouquinho dessa vida aqui. A gente está em divisa com vários países lindíssimos, né? A gente outro dia se perdeu um passo em falso, fomos para a Suíça, não foi? Uhum. Então é tudo assim muito muito pertinho, muito legal. Com o tempo dá para ir viajar, conhecer lugares lindos. A gente vê que no verão tem aí esses lagos que são muito bonitos, gostosos e é bom, né? É tudo pertinho assim, é muito gostoso. Então estar aqui é muito bom. Aqui, exatamente aqui na cidade onde a gente está, a coisa é mais restrita, é mais pequenina, né? Até menor do que a cidade que a gente vivia lá, nada a ver com a cidade que a gente vivia lá, que já era pequena em Portugal. E nós fomos a Innsbruck no final de semana passado e é uma cidade maior, até remete até um pouco ali às cidades que a gente nasceu, né, lá no Brasil. E é isso, galera. Essa é a nossa experiência. Fica aí um vídeo para uma outra oportunidade para falar sobre as escolas, como é que são as escolas aqui, essa coisa das férias, é legal também falar. Que mais, Pedro? Não, mas é isso, no fim das contas, tudo vai ter lado bom e lado ruim. O motivo da gente ter vindo pra cá era muito claro e a gente acertou em ter vindo pra cá, né? Agora você vai vivendo, vai vendo as dificuldades, né? Que tem em tudo que é canto, né? É. E as daqui também eram esperadas, as principais, né? A língua, esse tipo de coisa. Adaptação da criança à escola, né? Que para umas é fácil, para outras nem tanto, para outras desiste e volta para Mas, casa, né? mas voltando um pouquinho aí naquele assunto de Portugal, em Portugal tava muito difícil, tava muito difícil. Apesar de a gente falar o idioma, morar numa cidade que não é uma das mais desejadas lá em Portugal, apesar de eu amar Coimbra, eu acho Coimbra. Eu passei a gostar muito de Coimbra, né? Principalmente quando eu saí de lá. Brincadeira. Não. Mas eu passei a gostar muito. Eu ouvi isso uma vez num vídeo. Mas eu passei a gostar muito de Coimbra mesmo, assim. Morar em Coimbra com uma condição boa deve ser muito bom. Quando você trabalha para você próprio, né? Quando Não você tem tem que uma renda pagar própria, o independente salário. de se tu trabalha lá ou não. As pessoas que eu conheci lá, que estão lá até hoje, muitas é porque recebem pensão, ou recebem alguma coisa do Brasil, aí junto com o que ganha lá. Agora, você trabalhar lá e precisar do salário de lá para viver, tá muito difícil, porque em Coimbra, mais uma vez, que é uma cidade que não é muito desejada, um salário é o valor do aluguel. Então, assim, a outra pessoa trabalha para poder pagar as contas e beleza. Se tu quer uma vida para simplesmente pagar tuas contas e viver com tranquilidade, é um país muito bom, é um lugar muito bom. Mas sem viajar, sem passear, sem ter Sem- carro, sem- sem ter nada na vida. Não, pode até ter carro, porque como eu disse, tem carro barato. Agora, enfim, é uma vida muito modesta. Tem gente que tem perfil para isso, tudo bem. Agora, se você tem mínimos desejos de fazer uma viagem, sair da sua rotina, aí já começa a pegar. Se você é um cara de rotina, uma pessoa de rotina, você vive ali anos e anos. É o que a gente vê. Às vezes, as pessoas que eu conheci lá são pessoas que são
presas na rotina e não se importam, gostam daquilo, vivem daquela forma e estão felizes. Eu não, eu aceito a rotina como parte do processo para conseguir algo maior que eu desejo, entendeu? Agora, viver pro resto da vida sem ambição, aquela vai ser minha rotina até eu morrer, não é meu perfil. Então, lá para pessoas que... Eu acredito que o brasileiro, quando sai do Brasil, ele vai sempre buscando algo melhor. Porque se ele quisesse viver na rotina, ele viveria no Brasil, né? Tudo bem que eu, quando saí de lá, eu fui até informado por algumas pessoas de, se você quer fazer dinheiro, você está indo para o lugar errado. Se você quer fazer dinheiro, você tem que, por exemplo, ir para a Inglaterra. Mas se você, tudo bem, quer uma vida segura, calma, não sei o quê, você está indo para o lugar certo. E eu saí com a cabeça de que não, eu quero uma vida calma e segura. Não desejo ficar rico. Eu quero uma vida calma e segura. E cheguei lá e vi que a vida calma e segura também tem seu preço, porque você se estressa pelas contas, né? Às vezes as contas não fecham. E do mesmo jeito que aqui eventualmente aparece uma conta ou outra que tu fala, porra, de onde que surgiu isso? Lá é a mesma coisa. Lá, de uma hora para outra, você fechou uma Vodafone, não quer mais a Vodafone. Eu Companhia telefônica, tá? Eu falo Vodafone porque o meu problema é com a Vodafone. Quando você tem, você fecha por exemplo, um contrato, às vezes o contrato não fecha. Aí ficam te cobrando. E uma mínima interferência no teu salário, no teu custo de vida lá, começa a criar uma bola de neve. E aí você começa a se perder. Tem pessoas que, assim, vivem sem internet em casa, não tem carro. Essa vida você vive maravilhosamente lá. Agora, se você quer uma internet, se você quer um carro, se você quer uma vida próspera no sentido material, você vai ter dificuldades. A não ser que você trabalhe em dois empregos e, enfim, ganhe bem, porque é muito difícil. E aí a gente saiu de lá muito por conta disso, porque as contas já estavam ficando difícil de ser administradas. E aí, quando a gente veio para cá visitar, a gente viu que aqui tinha uma condição de você ganhar mais e o custo de vida era bem similar. A gente veio e de fato é isso, né? Agora, impostos, essas coisas a gente foi descobrir depois. E o imposto aqui, mesmo sendo alto, você ainda consegue uma qualidade de vida, financeiramente falando, muito maior que a de Portugal, né? Não é à toa que aqui tem muito português, né? Eu trabalhei com muito português já. E alguns vêm para cá para isso, para ter uma vida melhor e para custear a vida de alguém de lá. Nós vimos muitos casos desses, inclusive lá em Portugal, né? De pessoal, tipo, a mulher tá lá e o marido tá aqui trabalhando, mandando dinheiro para lá. Mãe trabalhando para pagar a faculdade de filho, estudo do filho. Então, assim, é um país muito bom. Aqui também é um país muito bom. É um país com uma natureza totalmente diferente daquela que a gente já tinha visto. Eu, quando fiz essa viagem de carro de Portugal para cá, foi super interessante, porque eu saí de Portugal vendo um tipo de vegetação, eu cheguei aqui vendo um outro tipo de vegetação. Isso é muito diferente. E é o mesmo lugar, é a Europa, é a mesma coisa. Isso a gente vê, tá bom, nos Estados Unidos é a mesma coisa, você vai da Flórida lá para Nova York, você vê que muda também. Agora, eu ainda não tinha visto isso, né, de perto, e é incrível, assim. Então, é uma outra realidade. Aqui realmente é um cenário de filme, assim. Eu falo com a Renata, às vezes você vê as montanhas assim e fala, pô, não é possível, alguém passa com um cortador de grama nessa montanha tapete, né? todos os dias, porque a vegetação é rasteira, verdinha. Linda. Então, assim, é incrível viver aqui, né? E se não fosse da forma que foi, talvez eu nunca viria. Não tenho interesse na ópera de Viena, não é meu tipo, né? Então não seria isso que me chamaria para cá, né? Então, agora, estando aqui, você fica impactado por tudo isso. Ou seja, eu outro dia me peguei voltando do trabalho escutando ópera. Porque você vai tendo acesso a essas coisas, né? Você liga a rádio e está tocando ópera, não está tocando funk. Coletivo. E já em Portugal, não. Em Portugal você consegue viver muito a tua cultura brasileira lá. Porque eles estão já assim também, misturado a cultura portuguesa com a brasileira. É muito brasileiro que está lá agora. Então você não desassocia tanto do Brasil. Aqui é praticamente quase tudo, assim. Você quase não encontra brasileiro, né? A não ser eu hoje no trabalho, mas
No dia a dia, não. No dia a dia tu vai ali na praça, tu vai ali não sei o quê, às vezes tu não... Pode até ter, porque alguns já falam alemão, mas tu nem percebe. Agora, é isso. No geral, valeu a pena vir pra cá. Financeiramente, muito melhor. E... Ambiente também, né? A parte de fora também faz muita diferença também. Como ele falou, é muito bonito, tudo é muito bonito, né? Muita natureza, muito gostoso. É seguro também, né? E é isso. Eu me lembrei, foi de uma coisa... há umas coisas assim que eles impõem, né, a gente a fazer. Eu me lembrei de uma cartinha que eu recebi aí no outro dia da Berra, obrigando a fazer um raio-x para comprovar que eu não tenho tuberculose. Obrigado aí. E aí, até quando eu recebi essa cartinha aqui, desse negócio que eu mostrei aqui pra vocês hoje, da TV a cabo, eu falei, meu Deus, é um Papa Nicolau que eu tenho que fazer agora. Obrigam, assim, a fazer as coisas para comprovar que você não tá doente, né? Eu lembro de um anexo que a gente recebeu da escola também do Joaquim, no caso de, se a gente autoriza, eu acho que é a aplicação de iodo. É. No iodo, no caso de uma bomba nuclear ou alguma coisa assim. Então, tem umas coisas assim que são impostas. Não é assim, quer ir. Não, tem que ir, vai. Se não for, olha, é multa. Vai pagar. A gente estava fazendo... Eu estava fazendo uma reflexão esses dias da questão, assim, da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, aqui... Quem viveu a Segunda Guerra Mundial aqui tem uma história totalmente diferente de quem viveu a Segunda Guerra Mundial no Brasil, né? Então, assim, e a Segunda Guerra Mundial tem o quê? 90 anos aí É pra muito trás. recente, né? Então, assim, o meu avô, ele estava vivo. Minha avó estava viva. E o avô de alguém da minha idade aqui, também, se tiver vivo, viveu aquela época. E quando você senta para conversar, quando eu sentava para conversar com a minha avó, lá no Brasil, ela me contava as histórias, tá bom? Às vezes da ditadura, me contava a história da época dela, ela tem origem na Amazônia, então da época dela indígena, enfim, meu avô era político, falava de algumas questões políticas, então era isso, né? Assim, não é que todo mundo tem a mesma história no Brasil, mas é mais ou menos sempre uma história, entre aspas, comum, né? Porque comparado aqui é muito incomum, né? Aqui eu fico imaginando uma pessoa da minha idade conversando com o avô e com a avó, né? Eles falando que estavam na calçada, passou um tanque de guerra, saiu um cara ali de dentro, deu tchau, jogou uma rosa, alguma coisa assim, mas é sempre vivendo a guerra. Então, assim, eles têm, é muito recente, então eles têm algumas práticas, algumas, algumas coisas assim, né, na sua cultura que é devido a esse histórico, né? Então, assim, é muito estranho pra gente e ao mesmo tempo, se tu pega para ler a história, você vê que faz muito sentido essa questão do exame que ela é obrigada a fazer. Aí é um achismo meu, mas em outras épocas aqui, para não falar exatamente qual isso também era feito com outro propósito, né? Então, assim, de repente isso antes dessa época também já era feito. Então, assim, é algo deles, é super comum para eles, né? Não é diferente. E pra gente é muito diferente, assim, você ser obrigado a fazer uma coisa dessa, você ter que pensar supostamente numa guerra que possa vir a acontecer, porque eles já viveram isso. A gente fala, pô, muito improvável viver uma guerra, né? Pô, fala sério, isso aqui é pensar, ter que liberar pra criança tomar um iodo, que não sei o quê, uma bomba nuclear. Eles Mas pra eles é super plausível. E por ser natural para eles, eles orientam as pessoas no caso de se houver um apagão, o que é pra gente fazer, principalmente se a criança não tiver. Isso estou falando Eles nível da talvez escola, nem né? precisem de orientação, porque o avô já falou como é que foi. E a gente quando comenta assim, porra, você acredita que mandaram assinar um documento liberando a meu filho a tomar iodo em caso de bomba nuclear? Para eles isso nem é uma questão, porque o avô tomou, a mãe tomou. Então assim, é normal, né? Tudo que é relacionado à guerra aqui é muito normal, né? Eles falam sobre campos de concentração para, assim, no caso de acontecer alguma coisa, para onde é que tem que ir. Você disse que lá onde você morou também tinha essas orientações, não é? Lá na Nova Zelândia tinha orientações para Tsunami? de tsunami, porque era uma ilha, né? Aí Pedro tinha morou rota de fora. fuga, propagandas para poder estocar alimentos e tal, não sei o quê.
E aqui eles também já deixam assim orientado as pessoas para o caso de acontecer alguma coisa, saber para onde ir, né? Interessante também, No né? Brasil a gente é muito privilegiado nesse sentido, porque a gente não teve guerra, teve os conflitos lá internos, mas não teve guerra. A coisa interna, né? A guerra interna Não tem no quase cotidiano. fenômeno natural, problemas com fenômenos naturais, tipo, não tem A esse terremoto. nível, né? Porque né, são Tem outros, mas não tem, tipo, nos Estados Unidos a questão furacão, também é vulcão, furacão, né? que aí todo mundo Terremoto. tem um basement lá para poder se esconder em caso de furacão. Então, acho que meus advogados estão me ligando. Tô falando besteira aí, meus advogados me ligam. Mas é isso, o né? vídeo da Renata aí, eu só tentei ajudar aí com algumas Não, o coisas. vídeo é Eu nosso. falo bastante assim Mas foi legal que a gente agregou aqui, né? e tem Deixamos algumas questões pessoais que às vezes deixo passar. a nossa visão, mas foi isso que foi dito o tempo todo, né? A nossa visão que a gente veio mostrar aqui para vocês. Fico desiludido com muitas coisas, mas eu sempre acredito que nossos passos aqui, né, e não só aqui, desde quando a gente saiu do Brasil para Portugal, sempre foi passos muito concretos em direção àquilo que a gente almeja como objetivo final, né? Assim, então, é normal no meio do caminho você fazer ajustes, né, de acordo com as coisas que acontecem, né? Que são os imponderáveis, né? As coisas que você não consegue controlar, né? E quem é? Eu acho que vai ser da escola. Aí é isso. Vou dar uma ligada aqui para os advogados. Bom, gente, então ficou aqui a nossa contribuição. Achei que estava faltando a gente falar sobre isso. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês. Se tem alguma dúvida, se desejam falar sobre alguma coisa. E é isso. Olha, grande beijo para vocês. Deixa aí o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, aquelas coisas todas. É isso aí. Tchau, gente. Não vai despedir? Tchau, gente. Tchau.